Nesse vídeo nós vamos acessar algumas das páginas de análise que o sistema Superviso nos disponibiliza. Então, acessando aqui no menu, a gente tem uma das páginas chamada Fardos Caixas, que vai nos mostrar então o que cada grupo de máquinas, ou seja, cada enfardadora produziu. Então aqui a gente tem o registro do produto, quantos fardos ou caixas ela produziu, a quantidade de pesagens úteis associadas a essa produção e o quanto acumulou em produção, ou seja, 39 toneladas aqui no caso, 38.446 pacotes úteis. Então a gente consegue aqui determinar individualmente o que cada enfardadora produziu. Aqui no item classificação da produção, a gente consegue visualizar o que cada empacotadora produziu individualmente, então em pesagens úteis, rejeitadas por peso inferior, rejeitadas por peso superior, pesagens inválidas, pesagens úteis fora de conformidade e pesagens inspecionadas, além do desvio padrão e da média para as pesagens úteis. Então esse gráfico aqui permite que a gente faça uma análise detalhada da produção de cada máquina. Nessa região inferior aqui nós temos então a exibição de gráficos para facilitar a identificação das máquinas que mais rejeitaram, para poder tomar alguma medida. E aqui a gente pode selecionar a exibição por produto. Então, aqui a gente oculta o gráfico e exibe por produto. Nesse caso aqui, a gente só tem um produto sendo produzido na indústria inteira. Mas se nós tivéssemos diferentes produtos para cada empacotadora, aqui nós teríamos então listado cada um desses produtos e quais empacotadoras que produziram. Seguindo adiante, nós temos o histograma da produção, das pesagens, E então aqui nesse gráfico nós temos em vermelho as pesagens inválidas, rejeitadas inválidas, em amarelo as rejeitadas nessa região aqui por peso inferior. Aqui ao centro, na cor azul, temos as pesagens úteis. E aqui nessa região de cima nós temos as rejeitadas superior e as rejeitadas inválidas por peso superior. E aqui embaixo a gente tem a exibição em forma de gráfico para poder fazer a análise do perfil e entender se tem alguma anomalia, algo que precisa ser corrigido. Passando o mouse por cima a gente consegue ver a quantidade e o valor do peso de cada barra. E assim a gente consegue visualizar para cada uma das máquinas o resultado da análise do histograma. É possível filtrar para exibir apenas úteis, rejeitados ou inválidos, para facilitar a exibição, se assim for necessário. Nós temos o fator operacional, que, assim como na página inicial, vai nos exibir o tempo disponível, a duração das ocorrências e, por consequência, o fator operacional, só que dessa forma individualizado por cada máquina. Então aqui, nessa tabela, a gente obtém essas informações, e aqui nessa região inferior, onde temos o gráfico, a gente consegue ver em vermelho os momentos onde as máquinas ficaram paradas. Passando o mouse por cima, a gente consegue ver as informações de início e fim dessa parada. E nos itens que estão destacados em verdes, a gente tem as regiões onde a máquina ficou produzindo. Com a mesma informação, a gente tem o início e fim para determinar ali a duração. Então a gente consegue aqui analisar as máquinas e fazer o diagnóstico do por que elas estão paradas, qual o objetivo de fator operacional desejado, e assim tratar situações atípicas. Nas ocorrências, a gente tem o registro do que aconteceu naquelas paradas. Então aqui a gente tem uma ocorrência mecânica de tubo formador, que ocorreu aqui nesse horário que a gente está visualizando agora, e teve uma duração inicial de 12 minutos e depois uma segunda de 21 minutos. Então a gente pode aqui ver e entender as razões das paradas de máquina, certo? Então a gente tem diversas ocorrências aqui, sendo que a maioria não está sendo informada. E aqui embaixo a gente consegue visualizar isso, que é essa região toda aqui destacada nessa informação de ocorrência não informada. Se a gente selecionar aqui a opção de exibir histograma, a gente consegue daí ver a quantidade dessas ocorrências. Então aqui nós temos algumas ocorrências que são de sistema, ou seja, o próprio software registra, não é o usuário. Então temos excesso de rejeições consecutivas, onde a máquina realiza uma parada por essa razão. Temos troca de produto e acumulamos aqui, nessa máquina especificamente, 37 paradas
com ocorrências não informadas que acumularam 4 horas e meia. E aqui nós temos outras máquinas, onde temos algumas ocorrências a mais informadas. Aqui no IP16 temos mais ocorrências, a ponto de a gente ter que fazer aqui a transição para uma segunda página. Então o objetivo dessa página aqui é mostrar as ocorrências para fazer o diagnóstico das paradas de máquina. É possível filtrar aqui as ocorrências para exibir somente as que o usuário deseja, facilitando assim o diagnóstico, a busca de alguma informação específica. Ordens de produção. Aqui nós não temos a exibição delas porque não estamos com nenhuma ordem ativa, mas aqui nós teríamos a exibição do progresso de cada ordem. Aqui na produção a gente tem uma visualização para cada máquina do estado dela desde a última troca de produto. Então nós podemos ver se ela está produzindo, qual que é o código do produto que está produzindo, o nome, a marca, o peso, a produção útil com os dados aqui da média, entre outras informações, quanto houve de rejeição, superior, inferior, inválido, o fator operacional dela, desde a troca de produto, e se houvesse alguma ordem de produção, a gente teria o registro aqui do código da ordem, com o progresso da ordem e o andamento dela. Então, o objetivo dessa tela é nos mostrar as máquinas que estão em produção, as que estão paradas, o rendimento de cada uma. Aqui em sobras, a gente também não tem nenhuma informação disponível, mas ela vai estar associada a paras de embalagem, processo de produto e estorno de produto quando informados na máquina pelo operador. Aqui nas bobinas também, a gente tem a função de monitoramento do consumo de bobina para determinar o rendimento de cada uma delas, e aqui a gente teria um gráfico semelhante ao dos fardos, aqui um gráfico com uma tabela e barras logo abaixo, mostrando qual o consumo médio de cada bobina para que isso possa ser diagnosticado, monitorado e determinado se está de acordo com o estipulado.